Existe um tipo de poder, silencioso, quase invisível, mas absolutamente inesquecível. Um poder que não implora por atenção, que não corre atrás de validação, que não se dobra para ser escolhido. E ainda assim, é exatamente esse poder que mais desperta desejo. Me diga, você já percebeu como algumas mulheres parecem naturalmente magnéticas? Não são as que mais se esforçam, não são as que mais tentam impressionar. São aquelas que parecem, em casa dentro de si mesmas. Fique comigo, porque o que vou te revelar agora pode transformar, de forma profunda e elegante, a maneira como você enxerga a atração, os relacionamentos e, acima de tudo, a si mesma. Existe um equívoco sutil, quase imperceptível, que muitas mulheres carregam ao longo da vida. A crença de que, para ser desejada, é preciso se tornar mais bonita, mais disponível, mais agradável, mais de tudo. Mas a verdade é muito mais refinada do que isso, e infinitamente mais libertadora. As mulheres mais desejadas não são aquelas que estão constantemente se ajustando, se moldando, se apresentando ao mundo como um espetáculo. São aquelas que estão em paz. E aqui, precisamos compreender algo com delicadeza. Paz não é ausência de movimento, não é passividade, não é silêncio vazio. Paz é presença. É uma sensação profunda, estável, quase inabalável, de quem você é. É saber o que você carrega dentro de si. É reconhecer o seu valor sem precisar anunciá-lo. É, sobretudo, entender o que você não aceita mais. Existe uma elegância silenciosa em uma mulher que não precisa provar nada, porque ela já se reconheceu. E é exatamente nesse ponto, quase poético, que o desejo começa a nascer de verdade. Porque o desejo, o verdadeiro, não nasce da perfeição. Ele nasce da presença. Quando uma mulher está em paz consigo mesma, algo muda. Ela se move de forma diferente. Ela fala sem urgência. Ela escuta sem insegurança. Ela existe, sem a necessidade constante de ser aprovada. E isso cria uma atmosfera rara, quase magnética. Porque, no mundo de hoje, a maioria das interações é carregada de tensão, expectativas não ditas, comparações silenciosas, pequenas disputas por validação. Mas uma mulher em paz não participa desse jogo invisível. Ela não está tentando conquistar o ambiente. Ela simplesmente está presente nele. E a presença, verdadeira, é irresistível. Agora, vamos um pouco mais fundo. Porque isso não é apenas sobre atração. É sobre psicologia, sobre energia, sobre percepção. Quando alguém encontra uma mulher que está genuinamente em paz, algo inesperado acontece. Essa pessoa se sente segura, mas ao mesmo tempo intrigada. Segura, porque não há caos sendo projetado. Não há cobranças silenciosas. Não há necessidade de preencher vazios emocionais. Mas intrigada, porque aquela calma não é ausência. É plenitude. Ela não precisa. E é exatamente isso que desperta o desejo. Existe um paradoxo delicado aqui. Quanto menos ela precisa ser desejada, mais desejada ela se torna. Porque a necessidade cria pressão. E a pressão sufoca qualquer forma de atração. Mas a paz convida. Ela abre espaço para a curiosidade, para o interesse genuíno, para o encantamento que não é forçado. Agora, vamos falar sobre relacionamentos. Quando uma mulher não está em paz consigo mesma, o relacionamento se torna um lugar de busca. Busca por validação. Busca por segurança. Busca por identidade.
E embora isso seja humano, compreensível, também pode transformar a relação em um peso silencioso. Porque, em vez de duas pessoas inteiras compartilhando algo, passa a ser uma tentando completar a outra. Mas quando há paz, tudo muda. Ela não entra em um relacionamento para ser preenchida. Ela entra para compartilhar. Ela não se apega. Ela escolhe. Ela não insiste no que não está alinhado. Ela se afasta com elegância. E isso transforma completamente a dinâmica. Porque agora, o vínculo não é sustentado pelo medo de perder, mas pelo respeito mútuo. Não é dependência. É riqueza emocional. E existe algo que raramente é dito, mas que é profundamente verdadeiro. As pessoas valorizam aquilo que não conseguem controlar. Uma mulher em paz não pode ser manipulada por inconsistência. Ela não se desestabiliza pelo silêncio. Ela não diminui diante da falta de atenção. E justamente por isso, ela se torna inesquecível. Não porque está tentando ser, mas porque está enraizada em si mesma. Agora, permita-se um momento de reflexão. Pense nas vezes em que você se sentiu ansiosa em um relacionamento. A espera, o excesso de pensamentos, o medo sutil de não ser suficiente. Essa sensação é a ausência de paz. E não é um defeito. É um sinal. Um chamado interno, pedindo cuidado, presença, compreensão. Porque a paz não é algo com que se nasce. É algo que se constrói. Ela nasce no tempo que você dedica a si mesma, na coragem de encarar suas inseguranças, na capacidade de estar sozinha, sem se sentir vazia. E aos poucos, quase imperceptivelmente, algo começa a mudar. Seus padrões se elevam. Sua tolerância ao caos diminui. Sua necessidade de validação desaparece. E no lugar disso, surge uma confiança silenciosa, sutil, mas inabalável. E é nesse momento que tudo se transforma. Porque você para de se perguntar: será que gostam de mim? E começa a se perguntar: eu me sinto bem aqui? E essa única mudança altera completamente a sua presença. Você para de correr atrás e começa a observar. Você para de tentar impressionar e começa a simplesmente ser. E é exatamente aí que mora o verdadeiro magnetismo. Mas há algo ainda mais profundo, algo quase invisível e extremamente poderoso. Uma mulher em paz não tem medo de estar sozinha. E isso muda tudo. Porque o medo da solidão é o que mantém muitas pessoas em situações que não as respeitam. Situações em que se diminuem, onde se perdem, onde deixam de ser quem são. Mas quando existe paz, a solitude não é vazio. É espaço. Espaço para respirar, para crescer, para se reencontrar. E é desse espaço que nasce uma nova forma de se conectar. Não a partir da carência, mas do alinhamento. E aqui está a parte mais elegante de todas. Você não precisa anunciar essa transformação. Você não precisa convencer ninguém. As pessoas sentem. Na forma como você caminha. Na forma como você escolhe suas palavras. Na forma como você se permite o silêncio, sem desconforto. Porque o silêncio, quando vem da paz, não é estranho. É poderoso. E em um mundo que tenta ser cada vez mais barulhento, existe algo profundamente fascinante. Em uma mulher que simplesmente está centrada. Agora, algo importante.
Estar em paz não significa ter tudo resolvido. Não significa nunca sentir dúvida, tristeza ou insegurança. Significa apenas que você não luta contra si mesma nesses momentos. Você permite. Você observa. Você retorna para si com gentileza. E essa gentileza se torna a sua força. Porque as mulheres mais desejadas não são perfeitas. São reais, presentes, profundamente conectadas com quem são. Então, se em algum momento você acreditou que precisava se tornar mais para ser escolhida, respire e considere isso com carinho. E se a verdadeira transformação não estiver em se tornar mais, mas em fazer as pazes com tudo que já existe dentro de você, e se a sua sensibilidade, a sua profundidade, a sua individualidade não forem falhas, mas exatamente o que te torna única, porque no momento em que você começa a se honrar, o mundo responde de forma diferente, não porque ele mudou, mas porque você mudou. E é nesse instante que o desejo deixa de ser esforço e passa a ser consequência. Agora me diga, o que é paz para você? O que você está aprendendo a aceitar? E o que finalmente está pronta para deixar ir? Compartilhe comigo nos comentários. Eu quero ler você. E se esse encontro fez sentido, se essas palavras tocaram algo dentro de você, permaneça por perto. Inscreva-se no canal, porque essa jornada de elegância, profundidade e poder silencioso está apenas começando. E existe uma versão sua, mais leve, mais segura, mais extraordinária, esperando para florescer.